sua vida, neste momento, você possa refletir aquilo que o Senhor tem para você. E o que o Senhor tem para você é algo especial e maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 5. Vamos ler a partir do verso 1. Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1. Aqueles que puderem, estar de pé para lermos a palavra juntos. Vamos esperar para que todos encontrem. Está no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e ausentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E responderam Simão e disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com eles estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse-lhes Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, essa mensagem eu quero dar como título: A melhor escolha. O nosso assunto hoje é sobre escolha. Tudo na vida, nós temos que escolher, sim ou não? Hein? Tudo na vida nós fazemos escolhas. Há escolhas boas, mas também fazemos escolhas ruins. E Jesus estava ali juntamente com aqueles discípulos para que eles pudessem compreender que se eles andassem com Jesus, seria a melhor escolha. Louvado seja o nome do Senhor. Quem quer aqui nesta noite, você que está nos assistindo, você que está aqui neste culto, quem aqui nessa noite quer fazer a melhor escolha? Diga amém, Senhor. Eu quero fazer a melhor escolha. Mas pastor, me ajuda a entender como fazer a melhor escolha. Nós vamos aprender aqui nesta noite. A melhor escolha é estar aos pés de Jesus, é caminhar com Jesus, é andar com Jesus, é saber que Jesus agora, Ele cuida da minha vida. Como isso é maravilhoso, meus irmãos? O autor
e consumador da nossa fé. O arquiteto de tudo isso que você está vendo aqui, este mundo, tudo que existe nessa terra, tudo que os seus olhos podem contemplar, foi Jesus que fez. Louvado seja o nome do Senhor. O arquiteto da vida está aqui nesta noite. Ele está presente aqui neste culto. E Ele está dizendo, se você quiser andar comigo, eu estou pronto a escrever uma história com você. Louvado seja o nome do Senhor. Quem quer nesta noite escrever uma história com Jesus, diga amém, Senhor. Eu quero escrever uma história com Jesus. Aqueles homens, Jesus estava pregando para aquela multidão, e Jesus não estava falando algo que nós não estamos pregando aqui nesta noite. Jesus estava dizendo algo que hoje o pastor, o irmão, durante o louvor, durante a mensagem da igreja, ela sempre foi a mesma. Uma mensagem de arrependimento. Uma mensagem não voltada para essa terra, mas uma mensagem voltada para o céu. Amém, meus irmãos? Porque aqui não é o nosso lugar. O nosso lugar é nas moradas eternas com Deus. Amém, meus irmãos? E quem compreende isso, começa a andar com Jesus. E aqueles homens, ouvindo aquela mensagem, começou a arder em seus corações. Eu preciso de estar com Jesus. Porque eu não posso viver só uma experiência. Eu não posso viver só um momento. Eu quero muito mais. E aqueles homens agradou a Jesus. Sabe por quê? Eles não disseram com palavras, mas Jesus conhece os corações. Nesta noite, Jesus está aqui visitando os corações aqui nesta noite. Ele sabe muito bem o que você está pensando. Ele sabe o objetivo que você veio aqui nesta noite. Ele sabe por que você entrou aqui nesta noite. Mas se o seu coração arder com as palavras de Jesus, Ele vai estar com você todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. O seu coração não arderá somente neste culto, somente por uma bênção, mas seu coração arderá todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Como é glorioso isso. Ter a certeza de que Jesus está conosco todos os dias. Que Ele é o nosso amigo, nosso companheiro. Que Ele cuida de cada parte da minha vida. Ele cuida do meu casamento, Ele cuida da minha filha, Ele cuida da minha esposa, Ele cuida do meu marido. Jesus cuida de tudo na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Como não amar a este Jesus? Como não estar ao lado dele? Como não caminhar com ele? E aqueles discípulos começaram a entender isso. E Jesus, como eu disse, olhou para os corações deles e disse, realmente, estes homens, Pedro, João e Tiago, esses três, eles querem andar comigo. Eles querem estar comigo. Eles compreenderam que bom é estar com o Senhor. Meus irmãos, eu quero que você olhe para o lado aí do seu irmão e diz assim, bom, mais um pouquinho forte. Você jantou, não? Bom é estar com Jesus. E eles entraram naquele barco. Nessa noite Jesus te convida a entrar neste barco. Louvado seja o nome do Senhor. A estar com Ele. Porque muitas vezes Jesus quer te falar em particular. Muitas vezes Jesus não quer falar com você em meio à multidão. Há momentos que Jesus vai te tirar você, vai te levar a um lugar secreto para revelar a vontade dEle. E quando Ele revelar a vontade dEle, você vai estar pronto para cumprir o desejo de Jesus. Quantos nessa noite que estão prontos para cumprir os desejos de Jesus? Quantos nessa noite estão prontos para cumprir as promessas de Jesus para a sua vida? Muitos querem a bênção, mas não querem passar por os vales, não querem passar por momentos de lutas. O propósito precisa ser cumprido na sua vida. Deus ia cumprir o propósito dele na vida de Pedro, na vida de Tiago, na vida de João. Jesus ia cumprir o propósito. Muitos querem a bênção, mas não querem passar pelo propósito. Mas nesta noite, o Espírito Santo do Senhor
vai mudar alguns corações aqui nesta noite. Se você deixar, o Espírito Santo, ele vai transformar a sua vida para que você viva o propósito. E o propósito, ele é muito maior do que a bênção. Quem crê nisso nesta noite, diga assim: Senhor, eu creio que o propósito é muito maior que a bênção. Sabe por que o propósito é muito maior que a bênção? Porque o propósito não é momentâneo, não é algo que começa e tem fim. O propósito dura para sempre, porque o que o Senhor tem para nossas vidas são aquilo que são algo eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Não para. Se, como Pedro, não é pastor, diz que o propósito leva o homem a uma eternidade, sim. Porque quando Pedro aqui partiu dessa terra, ele foi encontrar com o Senhor na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é maravilhoso, vivermos o propósito do Senhor. Por isso, eu disse aqui nesta noite, há uma escolha para você fazer aqui nesta noite. Como aqueles discípulos, eles tinham uma escolha a ser feita. Jesus chamou para eles lançar a rede. E o que eles fizeram? Quando chegou lá no alto mar, o que Pedro respondeu para Jesus? Pedro, lança a tua rede. E o que Pedro responde para Jesus? Trabalhamos a noite inteira. Ele está dizendo: Senhor, eu sou experiente, eu sei pescar, eu nasci nesse mar, eu sei aonde estão os peixes, eu sei como pescar. Não tem peixe, o mar não está para peixe. E muitas vezes, você na sua vida, você quer fazer do seu jeito, mas nessa noite Jesus está dizendo: faça do meu jeito que você vai ver o que eu vou fazer. Faça do meu jeito e o milagre vai acontecer. Faça da minha forma, porque hoje o milagre, ele vai acontecer na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós queremos resolver do nosso jeito. Achamos: Senhor, mas eu sei. Isso aqui é o que eu devo fazer. Isso aqui é a atitude que eu devo tomar. Isso aqui é o momento que eu estou passando. Eu tenho que tomar essa atitude. Talvez você está vivendo uma luta no seu casamento, prova no seu casamento. Eu vou tomar a decisão. Mas você perguntou a Jesus qual a decisão que Ele quer que você tome no seu casamento? Você perguntou a Jesus qual a decisão que você quer que tome com seu filho? O que Jesus quer para você? Nessa noite Jesus está dizendo: se você deixar, eu vou te dar uma direção segura. Louvado seja o nome do Senhor. Quem quer viver uma vida de segurança aqui nessa noite, diga amém. Então nós vamos aprender nessa noite como viver uma vida de segurança. E ele disse assim: Pedro, lança a rede. Marli, lança a rede. Maria José, lança a rede. Aí Pedro entendeu uma coisa: é melhor obedecer do que eu ficar questionando. Quando nós questionamos, a bênção está tão perto de você. E você tem que entender uma coisa: o deserto é só um momento. Lá não é o seu lugar, porque o seu lugar é num lugar de jardim regado de bênçãos. É um jardim florido. É um lugar onde a água, ela não cessa de jorrar. E esta água, ela é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O deserto é um momento. O deserto é só um momento. Por quê? Porque você vai viver mananciais de águas que nunca secam. Eu quero dizer nesta noite, pare para ouvir o que o Espírito Santo está te falando aqui nesta noite. Para ouvir um pouquinho. O deserto é só um momento. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que é bom servir a Jesus. Por isso é bom estar com Jesus. Por quê, pastor? Porque as noites são pequenas, as lutas são pequenas, são momentâneas, mas a glória, a luz da aurora, ela vai brilhando cada dia mais e mais na vida daqueles que servem a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro fala assim: Senhor, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Meus irmãos, nunca se ouviu uma pesca tão maravilhosa igual aquela pesca. Podemos dizer, né? Pedro recebe um bilhete premiado. Ali, se tivesse, né, contas para pagar, ele ia quitar todas as suas contas.
Ele poderia ali comprar uma casa, hoje, né, um carro, e viver uma vida de abundância. Como se muito, né, temos falado, a vida abundância não é só uma vida regada ao conforto dessa vida. A vida abundante é sua alma ser saciada por Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Mas Pedro tinha uma história para contar agora. Os netos, os bisnetos, né? Olha, um dia eu encontrei um homem, ele mudou a nossa vida, ele mudou todo aquilo que era a minha necessidade, ele supriu. E ali, hoje, você está vivendo aqui nessa casa, foi aquele homem chamado Jesus que nos deu essa casa. Você está tendo uma faculdade boa, foi esse Jesus que encontrou, que te deu condições de você dar uma faculdade. É maravilhoso, sim ou não, meus irmãos? Mas é o mais importante? Sim ou não? Hein? Viver só uma experiência momentânea? Qual que é o mais importante aqui que você acha? Ele podia ter encerrado ali. Não, Jesus me deu o que eu quis, supriu minha necessidade naquele momento. Agora eu vou seguir meu caminho. Pedro teria somente uma história momentânea para contar. Mas Pedro disse assim: eu não posso parar. Porque se eu andar com esse mestre, se eu andar com Jesus, eu vou ter muitas outras histórias para poder falar. Louvado seja o nome do Senhor. Você nessa noite entrou neste culto, talvez você está nos assistindo, talvez você viveu uma experiência maravilhosa, Deus abriu uma porta de emprego para você, Deus te deu saúde, te curou, amém, glória a Deus. Mas Ele está dizendo nessa noite, você vai parar? Você vai viver nas águas rasas? Nessa noite Jesus está querendo que você mergulhe nas águas profundas, louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel, ele viveu isto. O Senhor chama Ezequiel e diz assim: Ezequiel, vem para cá. Está vendo esse rio, Ezequiel? Entra. Ezequiel começou a entrar no rio. E a palavra diz que as águas davam lá no calcanhar. Ezequiel, já está ótimo. Já comprei meu carro, já comprei minha casa, já está tudo bem na minha família, meu casamento agora está bem. Mas o Senhor faz mais algo com Ezequiel. Ezequiel, anda mais um pouquinho. Entra mais. Vai mais um pouquinho mais fundo, Ezequiel. Ezequiel, deixa eu andar mais um pouquinho. E a água dava nos seus joelhos. Aí Ezequiel, aqui eu já recebi o batismo com o Espírito Santo. Aqui agora eu já estou mais íntimo do Senhor. Até aqui tá bom, né? Mas Jesus disse, o Senhor disse para Ezequiel: não, Ezequiel, caminha mais um pouco. E Ezequiel, imagina um rio aqui, hein? Isso aqui é um rio. E Ezequiel, ele entra mais um pouquinho. A água dava aqui nos seus peitos. E a palavra diz que Ezequiel já não conseguia mais se controlar. E o Senhor disse assim: Ezequiel, anda mais um pouquinho, Ezequiel. E as águas já passavam o rosto de Ezequiel. Passou o que o Senhor quer dizer com isso? Não viva só um momento, não viva só uma bênção. Aprofunde mais naquilo que é as coisas de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Viva mais o reino, viva mais aquilo que é a presença do Senhor. Pastor, eu leio a Bíblia 10 minutos por dia. Quando lemos, né? Mas que seu coração nessa noite arda, para você poder viver a palavra de Deus, você ler mais a Bíblia, você conhecer mais o Senhor, né? Eu vejo a minha esposa, onde ela vai, ela carrega a Bíblia. Não é só carregar, não. Ela folheia, ela lê, ela anota. Sabe por quê? Porque ela está indo nas águas profundas, louvado seja o nome do Senhor. Ela tem sede, não sede de uma água que perece, mas sede de um Deus que pode saciar a sua alma. Só Jesus pode saciar a sua alma, meu irmão. Outro dia eu vi um homem falando: eu oro 15 minutos. E é o suficiente. Mas não passo mais de 15 minutos sem orar. Entenderam, meus irmãos? Ele ora 15 minutos, mas deu 15 minutos de novo, ele começa a orar de novo. Passou mais 15 minutos, ele ora de novo. Sabe por quê? Porque ele quer experimentar águas profundas, louvado seja o nome do Senhor. E esse Ezequiel, que você viu aqui, o Senhor leva ele ao vale de ossos secos. Ossos sequíssimos.
E ele disse: Ezequiel, pode esses ossos tornarem a ter vida? Você já imaginou isso? Você chegar num cemitério de ossos secos, sequíssimos, e o Senhor te perguntar nesta noite: pode porventura esses ossos viverem, João? Se o Senhor te fizer essa pergunta, Ezequiel já estava nas águas mais profundas. Ele responde: tu sabes, Senhor. O Senhor é conhecedor de tudo. E eu creio que sobre a tua palavra, esses vales de ossos secos poderão ter vidas. E diz: Ezequiel, diga a esses ossos para que eles vivam. E a palavra diz que juntou osso com osso, porque havia a perna no lado, um pé do outro lado, um braço do outro lado, e ali os ossos se juntaram. E a palavra diz que os nervos, depois a carne, mas ali eles já estavam de pé. Mas você ali está de pé. Você só era um defunto, porque não tinha vida. E Jesus sopra sobre vida, sobre aqueles ossos secos, sobre aqueles defuntos, e aqueles homens que outrora estavam mortos, e agora têm vida. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu quero falar com você aqui nesta noite: Deus tem muito mais para você aqui nesta noite. Não só você sentar nesse banco, mas é para você pregar para outras pessoas. Ossos secos estão andando nesta rua, em Manhuaçu, e você pode dizer: Senhor, o Senhor pode dar vida a esses ossos. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro viveu essa experiência gloriosa. Meus irmãos, Jesus agora tem um encontro com um jovem rico. E aquele jovem chegou diante de Jesus. E é interessante que ele não falou mal de Jesus. Ele não criticou Jesus. Ao contrário, ele elogiou Jesus. E ele fez uma pergunta para Jesus: Mestre, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Foi uma boa pergunta, sim ou não, hein? Foi uma pergunta boa ou não, Vandelúcio? Sim ou não? O que é que você pensa? Maravilhosa, né? Perguntou para a pessoa certa. Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Ele perguntou para a melhor pessoa, sim ou não? Sim ou não, Sara? Sim, né? Ele não podia ter perguntado para a pessoa melhor. Perguntou para Jesus: Mestre. Ele fez a pergunta certa, mas deu a resposta errada. Servir Jesus tem que ter renúncia. Jesus olhou para aquele jovem e disse assim: Jovem, vende tudo que tem, vem e segue-me. O que a palavra diz? Que aquele jovem, o que aconteceu com ele? Ele se entristeceu. E a palavra diz, meus irmãos, que Jesus amou aquele jovem. E eu quero dizer nessa noite: Jesus ama você, louvado seja o nome do Senhor. Mas aquele jovem se entristeceu. Ele disse: Senhor, eu guardo a lei, eu honro meu pai, eu honro a minha mãe. Está dizendo: eu sou um bom religioso, mas meu coração está dividido. Nessa noite seu coração está dividido. Seja qual for a divisão, talvez a sua própria vontade, o seu eu. Não, Senhor, se tem que renunciar, eu não quero seguir, não. Se tem que deixar alguma coisa, eu não quero deixar, não. Talvez seu coração nessa noite está dividido, como aquele coração do jovem. Não, para servir o Senhor eu tenho que renunciar, eu tenho que deixar, eu tenho que colocar o Senhor em primeiro lugar, eu tenho que viver uma transformação de vida, eu tenho que viver uma vida nova, eu tenho realmente que deixar o Senhor agora dirigir a minha vida e dizer assim: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ah, Senhor, eu vou pensar. Quantos nessa noite estão pensando como aquele jovem? Vou deixar para tomar essa decisão amanhã, de aceitar Jesus, de poder caminhar com Ele.
Aquele jovem teria uma história para contar para o filho dele. E teve uma história. Seu pai um dia encontrou com o maior mestre que já houve neste mundo, que criou o céu, que criou a terra. Um homem que agora você procura no sepulcro, não está mais, porque ele ressuscitou dentre os mortos. Ele curou cego, ele curou leprosos. Ele chegou na casa de Lázaro, 4 dias morto. E ele disse assim: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. Ele pegou, olhou uma viúva chorando, porque o seu marido tinha morrido. Ela não tinha mais para quem ela buscar um recurso. Porque naquela época a viúva, ela dependia do marido, dependia do filho. E agora o marido morre, e também o filho morre. E uma multidão segue aquela mulher, sem poder dizer que havia solução para ela. Mas de repente, chegou o autor da vida, Jesus Cristo, e diz para aquele jovem, jovem, levanta e anda, jovem. E aquele jovem se levantou, se sentou e começou a falar com a sua mãe. Louvado seja o nome do Senhor. Certa feita, Jesus, nós estamos falando de um Jesus que pode ressuscitar sonhos aqui nesta noite, que pode transformar o seu casamento, a sua vida nesta noite. Eu creio que Jesus pode fazer o impossível, porque Ele é o autor e o arquiteto de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Este nome tem poder, o nome de Jesus. Ele chega na casa de uma jovem, e aquela jovem já estava morta. E as pessoas já estavam, todo mundo chorando, o alvoroço, todos já desesperados. Jesus chega ali e olha para aquela jovem, tira aquele povo cheio de alvoroço, porque Jesus não opera aonde há incredulidade. Quem está entendendo isso aqui nessa noite, diga amém. Se você for incrédulo, Jesus não vai operar na sua vida. Mas se você tiver fé, Jesus vai operar um milagre na sua vida aqui nesta noite. E aquele povo que estava incrédulo, tira Pedro, leva tu para fora. E Jesus olha e diz: Talita cumi, levanta e anda, louvado seja o nome do Senhor. Mas aquele jovem não poderia viver e nem contar para os seus filhos, nem neto, nem bisneto, o que Jesus fez, porque ele não viveu ao lado de Jesus. Por isso, nesta noite, o contexto aqui, a palavra para você nesta noite: qual a escolha que você vai fazer? Você vai sair desse culto e vai continuar na mesma? Ou você nessa noite vai deixar Jesus transformar o seu coração e vai dizer assim: Pedro, você é pescador de peixe, mas agora você vai ser pescador de homem. Você foi abençoado, Pedro, mas eu te abençoei para você abençoar outras pessoas. Vai e ide e pregai o meu evangelho a toda criatura. E aquele que crê será salvo e será batizado no nome de Jesus. Pedro não só viveu uma história aquele dia, com o prêmio que ele ganhou, mas agora Pedro podia dizer: eu vivi uma vida, meus filhos, meus netos, meus bisnetos, uma vida plena com Jesus, uma vida regada a experiências gloriosas com o Mestre. E quando ele partiu, ele me deixou um recado ainda. Sabia disso, Luan? Quando Jesus ressuscitou, ele dá um recado a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, eu te amo, apacenta minhas ovelhas. Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, você vai viver algo extraordinário na minha vida. Quem quer viver nessa noite o extraordinário com Jesus, diga amém, Senhor. Você vai ver, Pedro, o que eu fiz, você viu ressuscitando Lázaro, você também vai fazer, Pedro. Você viu curando o cego, você também vai curar, Pedro. E Pedro, quando Jesus vai, a primeira coisa, Pedro vai ao templo. Você tem que aprender a vir à igreja para adorar a Deus. Quem está entendendo a mensagem, diga amém nesta noite. Não é ficar em casa não, assistindo. Talvez você está assistindo porque não tem condições de vir aqui. Mas se você puder, venha ao templo, porque no templo Jesus está presente. Louvado seja o nome do Senhor.
E Jesus chegou no templo. Jesus e Pedro, hein? Mas agora Jesus já tinha subido ao céu. Estava à direita de Deus Pai. Mas Jesus estava ali em espírito com Pedro. E aquele homem olha para Pedro e diz assim: Pedro, me dá um trocado aí. Era um coxo, um mendigo. Me dá um trocadinho aí. Eu quero profetizar na sua vida nessa noite. Você não vai viver de migalhas. Você não vai viver de esmola. Porque o dono de tudo está aqui nessa noite para dizer: você vai viver experiências gloriosas com Ele. Para de viver com esmolas. E Pedro olha para aquele homem com autoridade e diz assim: eu não tenho prata e nem ouro, mas que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. E aquele homem se firmou os seus pés, levantou e andou e adorou. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro tinha histórias. Eu estava preso numa masmorra, mas a igreja estava em contínua oração por mim. Ela orava e eu estava preso. Eu podia estar lá na prisão arrancando meus cabelos, blasfemando contra Jesus, dizendo: por que eu estou pregando o evangelho e vou ser morto no outro dia? Porque eu estou pregando o evangelho e apanhei e estou preso aqui nessa prisão. Mas a palavra diz que o anjo do Senhor entrou naquela prisão e libertou Pedro. E Pedro foi o maior evangelista de todos os tempos. Porque Pedro tinha o que dar, porque estava cheio do Espírito Santo. Nesta noite você entrou aqui. Para de ficar lamentando. Para de ficar murmurando. Você tem a maior bênção da sua vida. Você tem Jesus na sua vida. Você tem o autor e consumador da fé. Levanta e anda e diga àquelas pessoas que necessitam: eu tenho um Salvador na minha vida. Ele me libertou. Ele me tirou do charco de lodo, de imundícia, e colocou meus pés sobre a rocha. Ele é o meu Redentor e meu Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite, Jesus está passeando aqui no nosso meio. Eu posso sentir a presença aqui dele nesta noite. Como Pedro sentiu a presença dele, eu posso sentir a presença do meu Salvador aqui nesta noite. E ele quer dizer para você: eu quero construir uma história com a sua vida. Eu quero construir uma história com você. Não é história de derrota. Uma história que você talvez recebeu uma bênção no culto, foi curado e nunca mais voltou. Mas uma história que ela vai durar uma eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode viver com água nos pés nesta noite. Mas Jesus está te convidando para águas mais profundas aqui nesta noite. Aquele jovem, ele tinha uma história para contar. Avarento. Eu deixei de andar com o mestre, porque naquele dia me pediu só algo. Não é que Jesus queria que ficasse pobre, não. Jesus não está interessado nos bens dele, não. Jesus não precisa dos seus bens, não, querido. Jesus só quer o seu coração. Talvez você nesta noite está entendendo essa mensagem que é para você nesta noite. Não seja avarento. Não coloque as coisas em primeiro lugar do que Jesus. Deixa Jesus entrar na sua vida. Deixa Ele operar por completo nesta noite. Porque o autor e consumador da fé está aqui nesta noite para abençoar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos cantar, adorar o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.